Estamos de volta e agora você acompanha as dicas da psicóloga Tâmara Xavier para saber como superar as perdas que acontecem na vida. Veja só. No Vivendo Melhor de hoje, nós vamos falar sobre como lidar com as perdas. É importante a gente prestar atenção que em todas as relações que a gente tem um papel diante delas, seja profissional, na relação profissional, seja na relação familiar, na relação conjugal, nós temos papéis a desenvolver. Então, diante de uma perda profissional, por exemplo, eu deixo de ser uma profissional naquele momento da educação ou da psicologia, ou deixo, a depender do que eu faço naquele momento em que há ruptura, em que eu dou de cara com um suposto fracasso, vamos dizer assim, eu perco uma parte de mim, eu perco um papel que eu desenvolvo. E isso, de certa forma, mexe muito com o nosso ego, com aquilo que a gente acredita que a gente tem como potencial na vida de ser. Então, obviamente, é muito difícil uma recuperação nisso, é muito dolorido. A gente passa até por um processo de um pequeno luto para poder encarar a realidade daquela perda naquele momento. Tanto na vida conjugal também, na vida afetiva familiar, as perdas familiares. Então, tudo isso envolve um contexto de perda e de perda principalmente de um papel. Então, nesse momento, é interessante a gente parar e refletir o que é que existe ao nosso redor, de papéis que a gente desenvolve. Ah, eu perdi o meu emprego. Era a única coisa que você tinha como papel na vida, ou você também tem um papel de mãe, de pai, de esposa, de familiar, de filho, ou você desenvolve alguma outra atividade? É importante a gente olhar nesse momento de dor, de perda, de fracasso, a amplitude, para que a gente não caia naquela sensação de que eu sou um fracasso, eu não funciono, eu não sirvo para nada, porque a gente precisa entrar num processo de fortalecimento. Obviamente, o luto ele vai acontecer porque a gente está saindo de um lugar que a gente gostava de estar e que a gente gostava de apresentar para a sociedade que a gente era, principalmente com relação à profissão. Isso é muito dolorido, quando a gente tem um lugar profissional e um lugar financeiro. Então, quando a gente perde isso, a gente tem uma possibilidade de sofrer muito, como também num casamento, quando a gente se separa, né? Eu tenho um papel de esposa e naquele momento a partir daquele momento eu não vou ter mais esse papel de esposa. Então a gente precisa refletir sobre os outros papéis que a gente tem, para que a gente não caia numa tristeza maior e consiga refletir o que é que houve naquele momento de errado ou de falta talvez de uma dedicação mais assertiva para que essa perda tenha acontecido. Claro que não é fazer é uma responsabilização, não é uma culpabilização. A gente precisa também ter uma consciência da nossa responsabilidade diante dos papéis que a gente assume. Então, se, por exemplo, houve uma separação, eu me separei, né, e não sou mais esposa. O que é que aconteceu na minha vida para que isso tivesse chegado a esse momento? Chegou a esse momento, o que é que eu posso fazer para que eu continue a minha vida com a minha autoestima, com consciência de que a vida tem prosseguimento? É preciso muito um autoconhecimento, é preciso que eu reconheça que eu tenho outras qualidades, que eu não tenho apenas uma função na vida. Naquele momento, diante daquela relação, algo não aconteceu, disfuncionou, o outro também, nessa relação comigo, não teve mais uma continuidade, não há responsabilidade unilateral. Então, tudo isso precisa ser pesado. A gente precisa encarar, sentir a dor, sentir que o momento aconteceu, mas a gente precisa entender uma coisa, a vida ela é cíclica. A lei da impermanência ela é natural da existência. Nada acontece e vai até o fim do mesmo jeito. Inclusive, mesmo dentro de um casamento mais sólido, que dure 20, 30 anos, vão existir várias fases dentro do mesmo casamento. Então as coisas elas são cíclicas, algumas elas de fato vão concluir, vai ter começo, meio e fim, outras vão ter começo, meio, mas dentro do meio vão existir vários fins. Então é interessante que a gente tenha consciência de que as crises elas existem para a gente ter criatividade, a gente só sai de uma crise com criatividade. E para ter criatividade a gente precisa ter autoconhecimento, saber as nossas potencialidades, saber quem a gente é, quem a gente ama, nosso potencial de amor, de dedicação, de entrega, de capacidade de aprendizagem, para poder ampliar nosso potencial de atuação. E daí conseguir encontrar outros meios para poder se relacionar, para poder se apresentar novamente numa empresa, numa possibilidade de um trabalho diferente. O importante é que a gente não perca a consciência de quem a gente é e da nossa garantia em nós mesmos.
O que acontece, se terminou, faz parte da vida. Os términos, assim como os inícios, fazem parte da vida. A gente precisa acreditar que isso é o natural, não é um processo errado, diferente, absurdo. A vida é assim, a vida funciona assim. Então as dicas de hoje foram essas, eu espero que vocês reflitam e até uma próxima oportunidade.